Salve galera 100% Esporte! Eu sou o Vinícius Leal, esse é o nosso programa Revista 100% Esporte. Não se esqueça de inscrever-se no canal, dar o like e ativa as notificações. Hoje está aqui conosco o grande Silvio Ribeiro, jornalista por formação, mas já há alguns anos, né, Silvio, do escritório Virando o Jogo, especialista em projetos e leis de incentivo. Aqui no Rio Grande do Sul, tu és uma grande referência em projetos de leis de incentivo. A lei estadual está funcionando muito bem, graças a Deus e graças à competência também dos últimos gestores, né, Silvio? E a Virando o Jogo é um sucesso. Né, mais de 100 projetos em andamento e aprovados ao longo de que, Silvio? 5 anos? 7 anos. 7 anos de Virando o Jogo. E conta um pouquinho aqui dessa história aí da Virando o Jogo, de como começou e como é que tu chegou até aqui. A edição número 60 da 100% Esporte, onde o Silvio Ribeiro é um dos colunistas. Não, primeiro, assim, para agradecer até o convite aí, bacana estar participando toda essa história aí também, aí, dessa história agora de eletrônica aí do 100% Esporte, 4.0 bacana. Agora é high-tech, é digital. Agora tá voando, né? Tá voando. Antes corria muito rápido, agora já tá voando, tá voando. Tá bem aí. Mas a gente começou no mercado já há algum tempo, né? Antes de atuar diretamente assim nos projetos, a gente tinha algumas coisas assim, iniciativas assim pequenas de fazer alguma situação, tipo, a gente teve uma situação em 2011 ou 2012 que a gente jogou um campeonato gaúcho de futebol feminino com a intenção de incluir meninas do bairro onde eu moro. Teve situações assim pontuais, assim, de fazer situações de incentivo ao esporte, assim, né? De tentar fazer algumas questões de inclusão. Ali, logo depois, eu recebi um convite para trabalhar na época na secretaria, e aí logo depois foi implantada a lei. A Secretaria do Estado do Estado do Esporte, isso. Que na primeira gestão de esporte, quando foi criada a primeira secretaria, que era o Calil secretário, né? Ele criou a lei do Pro Esporte, a lei de incentivo no Estado do Rio Grande do Sul. E ele criou a lei em 2012, ela começou a funcionar em dezembro de 2012, então eu pude acompanhar o início dela. Eu fui para lá, se eu não me engano, foi em maio de 2012, e aí vários colegas estavam à frente desse processo, Calil, o Evson, que foi uma pessoa importante no processo da lei naquela época, ajudei com algumas situações, especialmente eu viajava muito no interior para ensinar, assim, fazia pequenas palestras no interior, fui, sei lá, em várias cidades, assim, Uruguaiana. Deu uma volta ao mundo dentro do Rio Grande do Sul. Santa Vitória do Palmar, Faxinal do Soturno, Livramento, em várias Flores da Cunha, e assim vai. Foram várias cidades do interior assim, para ensinar. E quando eu estava saindo da secretaria, teve um momento que a gente começou a se desvincular, né? O processo ele é cíclico, né? Normal. E o Calil saiu em dezembro de 2013, e aí a gente fez eu comecei também a preparar a saída, porque a gente fez a transição ali da saída do Calil. Eu saí em março, abril, e nesse período, quando eu estava saindo, uma das pessoas que eu tinha ensinado, a gente conheceu muita gente no esporte, eu ensinei muita gente a fazer projeto. Sim. Então tinha uma pessoa, até um casal, na realidade, de Antônio Prado, que a gente, numa dessas palestras, a gente ensinou, eles fizeram o projeto, aprovou o projeto, e aí quando eu tinha saído, eles me procuraram, que uma entidade procurou eles, só que eles não queriam fazer, eles só queriam fazer os projetos deles, até fazer alguma coisa, mas projetos pequenos, e essa entidade queria um projeto meio assim, grandioso, assim, né? E aí eles ficaram com receio, eles me ligaram, tu não topa atender essa entidade? Tu já estava desligado na secretaria? Já estava, aí eu olhei assim, eu não tinha planejado, na realidade, assim, eu tinha planejado, na realidade, quando eu saí da secretaria, eu vou continuar fazendo
vou trabalhar na minha área, como sempre trabalhei, e vou fazer alguns projetos pontuais para fazer a inclusão, que a gente... Projeto social, né? Projeto social, ou não só social, mas mesmo que seja rendimento, mas para buscar essa gurizada aí, para dar um norte, assim, né? E aí, apareceu essa situação, eu disse, vou fazer vou fazer para ajudar, vamos ver o que vai dar. E, na realidade, acabou dando certo até demais, assim, porque, de repente, o mercado me puxou, assim, porque o projeto deles foi aprovado, andou, executou, e todo mundo olhou, de onde é que saiu isso? E aí começou... A demanda é enorme, né? Aí começou, o mercado me sugou. Tinha um conhecimento técnico bem forte, sabia, tenho uma série de coisas que eu acho que são qualidades de comunicação, de saber pensar a parte de captação, de estratégia de captação, precisa isso. Enxergar os detalhes, né? Isso é muito importante, né? E aí o mercado me absorveu, na realidade, não fui nem assim, eu vou fazer, não, o mercado me absorveu. E de forma positiva. E aí eu gosto disso, eu gostava, né? Gosto de esporte. Eu vou até dizer assim, por que eu escolhi o curso de jornalismo na época, tá? Por causa do esporte. Tu queria o jornalismo esportivo? Eu queria jornalismo esportivo, era essa a minha... E aí com o tempo tu vai mudando, assim, hoje não deixo de fazer coisa, eu não gosto do que eu faço, mas envolve jornalismo em algumas situações, envolve o esporte totalmente, envolve a administração, envolve financeiro, envolve uma série de coisas, mas envolve duas coisas que eu sempre gostei muito, que é jornalismo e esporte. Não é jornalismo de escrever matéria ou tirar foto, etc. Eu sempre gostei muito mais do jornal impresso do que mídia eletrônica, seja digital, seja... Sempre fui mais do impresso, assim, né? Então, acabo atuando em coisas que eu gosto do jornalismo, acabo atuando em coisas que eu gosto de esporte e consigo, acho que dentro desse nosso trabalho que a gente tem feito, ajudar as entidades e o esporte a se desenvolver muito mais do que eu imaginava isso há, 10 anos atrás. É uma missão, né, Silvio? O pessoal que quiser saber mais da história da Virando o Jogo, do Silvio Ribeiro, alguns anos atrás a gente fez essa matéria de capa com o Silvio Ribeiro, com a Virando o Jogo. Está lá no nosso site, 100%sport.com.br, a edição impressa está lá à venda, que agora é 100% Esporte 4.0, as edições raras, as edições antigas estão à venda, então essa daqui também lá, tem porta-squeeze, tem muita coisa. Ô Silvio, e falando agora da nossa edição número 60, Ideias, Inovação e Solidariedade para Sair da Crise, na qual tu foi colunista, o que tu pode falar a respeito das leis de incentivo agora nesse momento de crise? Agora é um momento muito importante. Até assim, crise todos passamos, né? Faz tempo. Não, todo mundo passa por alguma crise em algum momento, né? Então todo mundo tem vai aprendendo e vai tendo as suas experiências e as suas táticas, estratégias para sobreviver a períodos de crise. Eu acho que a gente tem cada vez mais criar alternativas para buscar sair desses processos de crise, né? E isso todo mundo passa. No esporte passa de uma forma sempre passou dificuldades o esporte amador. É muito fácil, daqui a pouco, bem mais fácil para clubes que nem o Grêmio e o Inter ter uma estrutura, ter uma situação mais confortável, mas agora estão tendo uma situação complicada até pela questão, mas o esporte amador sempre passou por problemas, não é fácil tocar. Então, a questão financeira, a questão até de pessoas, de poder ter as pessoas, um grupo certo, assim, de ter 10 profissionais à disposição, não é, vou ter esse profissional, esse. É difícil um esporte amador conseguir tudo que precisa. Então, se cria... O esporte amador, por si só, eu vejo que a grande maioria sempre sai dessas estratégicas e tem muita criatividade para isso. Agora, a lei de incentivo eu vejo como fundamental para estruturar o esporte amador, né? E tanto atleta quanto equipes, né? A gente vê muita gente qualificada, muita gente, assim, expoentes do esporte que precisam da lei de incentivo e que precisam de outros mecanismos também de fomento, né?
E agora eu vejo cada vez mais, esse período, quem estava organizado com o projeto está conseguindo sobreviver melhor. Quem não tem, vai ter mais dificuldade. Vamos ver algumas situações. Quem tem projeto, por exemplo, vamos falar de futsal, que está parado, tá? Está parado as competições ainda. Vai talvez seja em setembro, né? Mas vamos botar que comece em setembro de portões fechados. A grande maioria dos clubes, ela necessita da bilheteria e da Copa. São as principais fontes de receita para poder tocar, pagar a segurança do jogo, né? Ou a ambulância do jogo, que vai ter que ter ambulância mesmo que não tenha público, por causa dos atletas, né? A arbitragem, tem clubes que a bilheteria viabiliza a arbitragem, a ambulância, e sem esse público, eles vão ter dificuldade de pagar. A gente tem visto nas reuniões das competições estaduais que daqui a pouco 2, 3 clubes não vão jogar esse ano em cada uma das situações de competições estaduais, né, nas 2 linhas de competições estaduais, por falta desse recurso. Mas, vamos lá, se eles tivessem tido um planejamento, tivessem projeto de lei de incentivo, esse projeto ia estar pagando arbitragem, ia estar pagando ambulância, isso aí. E eles estariam jogando. Isso aí. E isso é o que vai acontecer com os clubes que têm projeto, eles vão conseguir jogar por causa do projeto. Senão, talvez não fosse conseguir jogar de portões fechados. Então, cada vez mais essas leis de incentivo são importantes. E na questão da captação, as leis de incentivo também são importantes para as empresas, porque é um mecanismo que facilita trabalhar o marketing. Então, vamos lá, a empresa não tem... Vamos imaginar um valor lá, sei lá, a empresa tem 10 mil para investir em marketing, tá? Daqui a pouco, agora na crise, porque reduziu a venda dela, mas ela precisa fazer marketing cada vez mais para conseguir acionar o mercado dela. Bom, ela atuando na lei de incentivo, daqui a pouco apoiou uma equipe Y lá, com 100 mil reais, que é dinheiro de imposto, e ela vai gastar 10 mil. Então, o retorno tem uma tendência via lei de incentivo também para a empresa ser bem importante, ser impactante. É verdade. Então, esse é o momento da empresa olhar assim, eu vou investir na lei de incentivo, porque o meu custo é 10%. Quem tinha uma certa resistência vai passar a não ter. Ô Silvio, tu adiantou um assunto aqui da nossa pauta. Não precisa te desculpar. Mas tu atende, por exemplo, já há bastante tempo o Atlântico de Erechim, uma das equipes mais tradicionais do futsal brasileiro. Atende o Atlântico de Erechim, Bento Futsal, Passo Fundo, Alaf, Guarani de Espumoso, deixa eu me lembrando, Sobradinho. O meu ponto eletrônico aqui errou. Mas tu atende diversos clubes de futsal, entre eles o Atlântico de Erechim, um dos principais do Brasil. Né? Tu tem um know-how muito grande nisso e os clubes te procuram pela credibilidade da tua empresa e pela tua competência. Mas a partir daí, Silvio, e agora fazendo aqui o anúncio no YouTube, desde o início do ano, tu estás à frente da Federação Gaúcha de Futsal. Nos projetos. E a partir daí... Não, é à frente, parece que assumir. Não. Presidente Ivan Santos fazendo um baita de um trabalho, uma baita de uma gestão. Mas o presidente Ivan Santos estou tocando os projetos aí para desenvolver os projetos da Federação Gaúcha de Futsal. E a partir daí o 100% Esporte foi convidado a ser agência de marketing esportivo da Federação Gaúcha de Futsal. E a gente começou já a desenvolver alguns projetos. Um deles que a gente ainda está em fase embrionária é o Futsal Science, de cursos de qualificação online e futuramente presenciais, voltados aos profissionais do futsal. Mas tu, pela tua empresa, tu já fizeste alguns cursos online para qualificar os profissionais a trabalharem com leis de incentivo. Né? E a tua ideia é continuar com essa questão da qualificação. Então, o pessoal que quiser entrar em contato com o Silvio, vai lá no 100%esporte.com.br, lá na revista estão os contatos da Virando o Jogo. Mas o que tu pode falar também em respeito a isso, a qualificação dos profissionais do esporte para atuarem com a lei de incentivo? Qual é o papel que tu entende que é do gestor do clube, da equipe, e qual é o teu papel enquanto escritório, enquanto agência de projetos? O nosso papel é ser um facilitador do processo, de criar o projeto, de acompanhar ele, ver para que não haja nenhum erro de pagamento, nenhum erro de nota, porque tem uma série de situações, esse tipo de fornecedor não pode, esse aqui também não. Então é ajustar tudo para que fazer todos os relatórios
para que tudo seja desenvolvido com segurança, para não a entidade ou atleta, o que for, não ter risco de devolver o dinheiro no final. Tu falou que uma isso palavra acontece. importante, segurança, porque o presidente da entidade é solidário, ele responde, o próprio escritório a nossa empresa, Então, o gerente do projeto não é o gerente de esportes, mas o gerente do projeto, no caso, nos nossos projetos, eu sou o gerente, ele responde solidariamente. Então, a gente não teve problemas ainda, né? Mas a gente tem todos os cuidados para que isso não aconteça. Mas quem está nessa área tem que ter muito cuidado, porque o gerente, deixando bem claro, o gerente do projeto, ele responde solidariamente. A gente sabe de projetos aí que às vezes tem que devolver 20 mil, 40 mil. Às vezes 3 anos depois, 4 anos depois, aprovaram a prestação de contas. Não é aprovaram, entregaram a prestação. A gente entrega hoje a prestação de contas. E 3 anos depois podem achar, alguma coisa. E 3, 4. Passa o tempo, é difícil. E estou falando isso aí não é para assustar ninguém, pelo contrário, eu estou comentando isso para incentivar os profissionais do esporte a utilizarem a lei de incentivo, mas mais do que isso, a utilizar com segurança. E quem é que vai te dar segurança para trabalhar com um projeto com lei de incentivo, seja ela federal, estadual? É um escritório, o que eu conheço, o que eu recomendo, o que eu tenho confiança, por exemplo, é o Virando o Jogo. Existem outros, e aí vai da relação de cada um. Mas a Virando o Jogo, eu sempre falo isso, Silvio, é um dos poucos que eu conheço, ou talvez o único que eu conheça, com credibilidade, com seriedade, com retidão, mas também com competência para executar todas as etapas. Porque o que eu mais vejo, e aí não estou aqui criticando ninguém, mas eu vou lá, cobro um valor X e aprovo o teu projeto. Tá, mas e a captação? O aprovar... não, mas aí é contigo e tal. Não, é fácil, eu te indico aqui, não. Tu cumpre todas as etapas do projeto. Claro que não tem como criar aquela expectativa, não, vem comigo que eu vou captar para ti. Não, isso aí a gente não sabe, porque é um produto, é uma relação comercial que tu tem que vender, né? Mas tu participa de todas as etapas do processo. Isso aí eu acho muito legal e parabéns para Virando o Jogo, para ti e para toda a tua equipe. Não, obrigado. E a grande questão mesmo é o cuidado na prestação de contas. Essa é a grande questão. A captação é importante, mas é super importante a captação. Mas eu particularmente considero a prestação de contas mais importante, porque que bom tu receber 500 mil reais para usar num projeto, mas daqui a pouco tu fez um detalhe aqui errado, um ali, e tem que devolver esse dinheiro que tu gastou na execução daquele projeto, né? Então a prestação de contas, porque assim, tu não pegar o dinheiro, tu não consegue captar. O projeto não captou, não gastou, não fez nada. 0 a 0. Agora conseguiu captar, captou lá 500 mil, gastou, mas gastou mal. E aí tu vai ter que tirar depois, em algum momento, 500 mil do bolso, 500 mil que tu não tem. E é claro que são detalhes que eu já tive o privilégio de conversar com o Silvio, de entender um pouco, são detalhes que tu nem imagina. Às vezes são coisas óbvias, mas que para ti não é óbvio, porque tu não lida com aquilo no teu dia a dia, né? Tu me deu um exemplo esses dias, só para ilustrar aqui para nossa audiência, né? Tu não pode fazer o pagamento em dinheiro, tem que ser via transferência via TED, via transferência bancária. Tu sacou o dinheiro e pagou, mas qual é a diferença? Não, tem que ser via TED. Então, estou só aqui dando um exemplo do que pode acontecer de errado. E acontece, a gente viu, não vou citar o nome da entidade, mas teve uma entidade há uns 2 anos atrás que nos procurou, porque deu problema na prestação de contas deles. Aí a gente foi olhar a prestação de contas, tinha todas as notas, mas foi bem isso. E aí tinha alguns problemas maiores, tipo, pagou o contador que não estava no projeto. Contador lá, pagou 500 reais o contador, mas o contador não estava a rúbrica no projeto. Ele sacou 500 reais e pagou. Porque aí, comprou 10 bolas e estava 5 só. Aí pagou a arbitragem com dinheiro. Sacou e pagou. Ele tinha nota de tudo, mas e a gente sabe qual é o valor da arbitragem, não tinha erro nenhum, assim, foi correto. Sim, não é imperícia, não é má fé. Não foi má fé, foi imperícia. Ele não sabia que, não tinha colocado o contador, ele não sabia, agora tem o custo de contábil, a gente conseguiu reduzir na alimentação um pouquinho ali, pagou lá 500 pila, 1000 pila contador. Mas não pode, não está no projeto, não pode. Entendi. E aí, o que faltou? A pessoa que fez o projeto dele dar um
encaminhamento, assim, dar uma instruída e tal, né? E isso acontece muito no mercado, né? E aí eu acho que o ano passado que entrou essa questão de ser solidário o gerente, tá? Em função de alguns projetos que teve isso, e eu particularmente acho bom, porque isso vai fazer com que os gerentes, não é gerente esportivo, de novo, o gerente do projeto, ele se qualifique ou que sejam pessoas qualificadas, porque também tem acabava tendo assim, eu vou conseguir, eu sei fazer o projeto, muito amadorismo no processo. Eu, se eu vou conseguir fazer o projeto, faço, te entrego para a tua entidade, tu me paga e eu vou embora, né? Então, qualquer profissão tem isso, pessoas que acham que daqui a pouco sabem fazer, conseguem fazer um determinado ponto, mas dali em diante, agora é contigo, te vira, azar, já cobrei mais barato, né? E eu só cobrava até aqui, agora é contigo o processo e deixa a entidade na mão. E aí a entidade, além de ter que devolver o dinheiro, vou dar um exemplo dessa entidade, além dela ter que devolver o dinheiro, ela fica impedida de colocar projeto lá. Então, o problema é dobrado, né? Ela não recebe mais e ainda tem que devolver. Né? E aí eu vou falar alguns casos, é ideal a entidade ter interna ou não? Isso é uma decisão de cada entidade. Claro. A gente tem trabalhado em alguns projetos de captação, por exemplo, da Sojipa, tá? A Sojipa tem lá uma estrutura que eles gerenciam os projetos deles e gerenciam muito bem. A Sojipa, que é um dos principais clubes do Brasil. E gerencia muito bem. Mas tem profissionais qualificados lá, e isso tem um custo também muito alto, né? Mas, assim, às vezes, também outras situações, vamos dar uma entidade de médio porte, a Sojipa é uma entidade de grande porte, ela tem como ter uma estrutura assim, mas uma entidade de médio porte não tem como ter um setor de gerenciamento do projeto, não tem como, não tem. A Sojipa é um caso à parte, eu não conheço... O Grêmio Náutico deve ter também. O Recreio da Juventude é um outro clube que tem. Veleiros também. Aí tá, mas são clubes que têm uma receita bem estruturada. Vamos lá, um clube de futsal que tem uma receita daqui a pouco de 400 mil ano, não tem como ter um setor de gerenciamento de projetos, sei lá, vai custar uma pessoa lá 20, todo mês lá dentro internamente, vai custar daqui a pouco 20% disso, sei lá, um profissional vai ganhar 3, 4 mil reais por mês. É terceirizar, que é muito mais em conta. Tipo, exemplificando o nosso caso, a gente ganha no sucesso. Então não é risco por a entidade. Então esses clubes de médio porte têm um faturamento lá de 400, 500 mil ano. Tu ter um profissional só para isso lá dentro é um custo muito alto. É inviável. Perfeito. É inviável. Perfeito. Bom, para uma Sojipa, para um Grêmio Náutico União, para um Recreio da Juventude, funciona. Né? Aí é uma questão interna de administração. E pessoal, a gente está aqui dando exemplos de clubes gaúchos, a principal área de atuação aqui da Virando o Jogo, do Silvio Ribeiro, é Rio Grande do Sul, mas a Virando o Jogo trabalha com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte já há bastante tempo, tem muito know-how nisso. Então, qualquer atleta, qualquer entidade esportiva do território nacional pode entrar em contato, pode conhecer melhor a Virando o Jogo no nosso site, 100%sport.com.br. Vai lá, pega as últimas edições da revista Pra Lei, já pega lá o contato do Silvio Ribeiro. E não esqueçam de prestigiar aqui os nossos apoiadores. Os nossos apoiadores que estão conosco. Tá aí o link deles, sigam também na internet. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Esse é o nosso programa Revista 100% Esporte. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.